Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Convosco novamente o vosso professor de Comunicação e Expressão, Arnaldo Rodrigues, para os alunos do 12º ano de escolaridade das áreas científico-tecnológico, económico, social e artes, aos quais aproveito a oportunidade para, uma vez mais, enviar uma saudação cordial e isto extensivo aos amigos, aos professores, pais e encarregados de educação que, porventura, neste momento, assistam também connosco a esta aula em casa por conta do estado de contingência imposto pela Covid-19. Por isso, não se esqueça de continuar em casa e de cumprir com as regras de prevenção enquanto aguardamos que brevemente tudo volte à normalidade. Por isso, pegue já a sua caneta, cadernos ou blocos de notas para darmos início à nossa aula de revisão e consolidação, que se destinam principalmente aos alunos que vão fazer a prova de recurso e aqueles que desejam aumentar um pouquinho a sua média anual e do ciclo. Nós, então, hoje vamos entrar no nosso sumário de hoje, que é intitulado Breve alusão à aula anterior, Elementos da comunicação e as funções de linguagem. Durante esta aula, nós estaremos fazendo algumas considerações sobre a aula anterior, debruçaremos também um pouquinho sobre os elementos que interferem no processo da comunicação. Já no segundo momento, nós vamos ver alguns elementos também da função de linguagem, a sua relação com os elementos da comunicação. Estaremos a analisar algumas características das funções de linguagem e, finalmente, ver exemplos de frases e onde é que nós podemos encontrar a situação de cada elemento. Na aula passada, nós vimos duas situações de comunicação em que, através da imagem dos bonecos, nós falamos de uma situação de comunicação presencial e bilateral, onde o emissor tem a chance de repetir, corrigir e ir fazendo os ajustes em relação ao seu discurso em qualquer momento que ele apetecer. Também nós vimos que ele podia utilizar os gestos, ele podia utilizar expressões corporais e ainda fazer aquilo que se chama entoação da voz. Pode baixar ou pode subir a sua voz, reforçando assim o seu discurso. Já na outra imagem, nós vimos outra situação de comunicação, portanto, dentro da linguagem escrita, em que o emissor está numa comunicação à distância e unilateral, onde ele não tem a chance de repetir, corrigir e ajustar constantemente o seu discurso. Ali, ele deve dominar muito bem as regras gramaticais e também conhecer e aplicar lindamente aquilo que se chama os sinais de pontuação e de acentuação das palavras para reforçar o seu discurso. Então, conforme nós dissemos na aula de hoje, falaremos primeiramente dos elementos da comunicação. Quais são os elementos que interferem no processo comunicativo? Nós temos o primeiro elemento, que é o emissor, este também chamado de autor, e há vários outros termos que podemos designar o emissor. Por exemplo, locutor
ele é também o falante e ainda ele é a locutor, se partirmos do princípio que é uma palavra que veio do francês e que significa allocutere, aquele que está no uso da palavra, e ele é também remitente. Nós temos aqui a mensagem que é produzida por ele, e temos o receptor também conhecido com o nome de leitor, locutário e também destinatário. Depois nós temos o contexto ou referente, algumas pessoas preferem chamar contexto referencial, temos aqui o código e depois nós temos o canal de comunicação. Talvez vocês estejam pensando agora, mas para que tantas terminologias, tantas palavras difíceis, quando nós aprendemos termos simples como emissor, receptor? Lembre-se, o conhecimento é como um espiral. Você começou na primária com a ideia de que o sujeito é todo aquele que age e pratica uma ação, mas já na secundária tal conceito não é lá bem verdade. Se não, vejamos, na frase o avião caiu, em que o sujeito é o avião, o predicado caiu, onde é que temos o sujeito a agir e praticar uma ação? De igual modo, na frase o Pedro desmaiou, você não pode encontrar o sujeito a praticar uma ação. Pelo contrário, em ambas as frases, o sujeito está a sofrer uma ação. É assim então que nós vamos analisar o que faz o emissor, que também é autor, locutor, alocutor ou falante, ou ainda remitente. Ora, ele emite a mensagem. Sempre que alguém emite a mensagem, ele é um emissor. E o receptor, como o próprio nome diz, também ele é leitor, locutário, é aquele que recebe a mensagem. E esta mensagem pode ir para um indivíduo, grupo, animal, máquina, tipo computador e etc. Nós temos a mensagem que é, portanto, o objeto da comunicação, ou se quiserem, do conteúdo das informações. Temos o canal de comunicação, que é o meio pelo qual a mensagem é transmitida e que podem ser sonoros ou visuais. Nós temos o contexto referencial ou referente, que é a situação comunicativa onde estão inseridos o emissor, o receptor e também o objetivo com que a mensagem é produzida. Nós, portanto, sabemos que pode ser situacional ou textual. E, finalmente, nós temos o código, que é um conjunto de signos e suas respectivas regras de combinação utilizados pelo emissor para redigir a sua mensagem. E este processo, já sabemos, chama-se codificação. Nós temos, então, aqui, codificação é diferente da decodificação, ou descodificação, também se diz. Porquê? Porque enquanto que codificação, já vimos, tratar-se de um conjunto de sinais ou signos que o emissor utiliza para elaborar a sua mensagem, já decodificação é o processo de leitura e compreensão dessa mesma mensagem. Então, o código ABC, ou 1, 2, 3, neste caso, são expressões linguísticas ou não que codificam e concretizam a comunicação de facto. Exemplo, letras e números. Vejam aqui o exemplo. E no quadro, reparem que aqui nós temos, portanto, uma ilustração do código, letra número 1, número 0, depois as letras P e T e depois as letras E e também o número 0. Bem, acontece que este indivíduo chegou, atravessou sem qualquer problema este rio de uma margem a outra, mas sem qualquer problema. E o seu colega queria fazer o mesmo, não conseguiu. E então ele perguntou ao colega do outro lado. É bom saber que este colega não é surdo, mas é mudo, não pode falar. Então ele comunicou-se com ele com gestos.
daquilo que nós vimos. Lembrem-se, comunicação gestual dentro da linguagem oral. E ele então fez assim: mas como foi que você conseguiu ultrapassar este rio de uma margem a outra com esta corrente muito forte? E a mensagem que ele recebeu-a através de uma folha de papel embrulhada numa pedra que, depois de aberto e lido, estava lá escrito este código. Mas ele conseguiu interpretar o código de tal maneira que ele conseguiu deitar-se no rio, nadou até sair do outro lado do rio. Agora podemos também desenhar a sua imagem todo alegre e contente, juntamente com seu colega, na outra margem do rio. Então, você ali em casa, atenta para o significado deste código. Neste momento, só porque eu sei que você já adivinhou, eu vou dar a resposta. E a resposta é tão simples quanto esta. A mensagem dizia nada mais e nada menos do que despe-te e nada. Vejam, 10, número 10, PT, como se você estivesse a falar consoantes em inglês, e depois I, nada, que é o zero. Zero matematicamente é nada, não é? Então já estava efetivada a comunicação. Qualquer tipo de comunicação só será efetivada se o receptor conseguir descodificar a mensagem do emissor. Qualquer falha na utilização desses elementos da comunicação pode causar aquilo que nós designamos de ruídos comunicativos. Temos então aqui outra situação. Afinal, que relação existe entre as funções de linguagem e os elementos de comunicação? Ou seja, que relação nós podemos encontrar nos elementos de comunicação que vocês já viram: emissor, mensagem, receptor, canal de comunicação, contexto referencial e código, e qual a sua relação então com as funções de linguagem emotiva, poética, apelativa, fática, referencial e metalinguística? Reparem que a função dos elementos de comunicação é estabelecer a comunicação. E ao comunicar, nós utilizamos a língua para expressar sentimentos, emitir opiniões, formular perguntas, fornecer informações de vária ordem, alertar, apelar, aconselhar, persuadir, instruir, orientar e etc. Então, temos aqui a primeira função de linguagem. Não se esqueçam que nosso objetivo é tentar ver a ligação, a relação que existe entre os elementos da comunicação e as funções de linguagem. E aqui temos a primeira função de linguagem, a emotiva ou expressiva, que se centra também no primeiro elemento de comunicação, o emissor ou locutor. Portanto, quem é o emissor ou locutor? É aquele que exprime sentimentos e emoções na primeira pessoa. Depois nós temos como características a subjetividade, a unilateralidade, a preocupação com o eu, opiniões e relatos pessoais. Podemos encontrar essa função de linguagem em poesias, diários, cartas e outros elementos como géneros mais pessoais. Aqui eu tenho um exemplo muito interessante de um emissor que fala na primeira pessoa, a função emotiva ou expressiva. Mãe, que lindo dia! E a linha B, conquistando a paz, teu mal desfaz. Como vocês podem ver, trata-se de uma função de linguagem onde o emissor exprime os seus sentimentos e também as suas emoções. A segunda função de linguagem chama-se poética ou estética e centra-se no segundo elemento de comunicação também, que se chama a mensagem. Então, preocupa-se mais com o como dizer as coisas do que o que dizer. O que é isto? É como quando você
quer dizer uma coisa. Por exemplo, deixa eu ver, se eu quiser dizer agora, eu quero um ovo. Isto aqui é o que dizer, quero um ovo. Mas se eu fosse preocupar mais com o como dizer, no lugar de dizer eu quero um ovo, eu teria dito uma série de coisas interessantes, mas que também difícil de entendermos. Vejam, no lugar de quero um ovo, se eu dissesse podias fornecer-me um produto ginecológico da fêmea do cantor da Aurora, aqui você teria de fazer uma série de exercícios linguísticos ou matemáticos linguísticos para chegar àquilo que eu quero dizer. Então, evitemos essas coisas quando queremos que uma comunicação seja mais prática. Então, veja, aqui há jogos de palavras, rima, sonoridade, ritmo e compasso, ambiguidade, subjetividade, figuras de estilos e também linguagem de sentido conotativo. Reparem, dizer sou Ana bacana de Santana que come a cana na cama, já você está a fazer aqui uma série daquilo que se chama jogos de palavras, rima e sonoridade e também há um compasso. Nós podemos encontrar essa função de linguagem em poemas, poesias, hinos, canções, etc. Exemplo, conquistando a paz, teu mal desfaz. E também temos a linha B, mais vale uma paz vergonhosa do que uma demanda vitoriosa. Ora, aqui se formos ver o sentido, é como se você estivesse querendo dizer, se você conseguir conquistar a paz, você ficará com uma boa saúde. Não há nenhum mal em ti. E aqui nesta segunda parte é muito perceptível na ocasião eleitoralista das campanhas em Cabo Verde. Reparem que sempre que um partido perde eleições, há uma tendência de aceitar o resultado com serenidade. O contrário seria, portanto, conquistar uma demanda vitoriosa. Portanto, ali não há demanda vitoriosa. Aceita-se o resultado com naturalidade para se fazer valer uma paz, ainda que vergonhosa, mas também evitando essa demanda vitoriosa. Próximo ponto seria, portanto, a terceira função de linguagem, a linguagem apelativa ou conativa. Centra-se diretamente no receptor ou locutário, a quem o emissor tenta convencer ou persuadir, levando-o a adotar este ou aquele comportamento. Características, nós temos verbo no imperativo, exemplo, compra para um tu, segunda pessoa, e também nós temos a terceira pessoa do singular, que levava já o verbo para compre e, portanto, isso é aplicável a um senhor ou a um você, enquanto formas de tratamento. Nós, então, temos que a função conativa ou apelativa pretende, em última análise, apelar, pretende persuadir, contagiar, ordenar e faz uso de rimas, jogos de palavras e etc. Podemos encontrar essa função de linguagem em propaganda e textos publicitários, manuais de instrução, discursos políticos, etc. Vou dar aqui um pequeno exemplo na linha A. Reparem, vote em mim. Ou se quiserem, vota em mim, também se faz. Depois temos a linha B. Investe a tua grana numa compra bacana. Ora, vê-se claramente que há uma preocupação em como dizer as coisas do que o que dizer. A próxima função de linguagem chama-se função fática. Então, a função fática centra também na quarta função, ou no quarto elemento de comunicação, que se chama canal de comunicação. O objetivo do emissor, ali na função fática, é estabelecer o contacto com o locutário e, para que haja uma comunicação sem ruídos e confusão, ele tem que cumprir bem com as normas da comunicação. As características, começamos com
interrompe ou estabelece a comunicação através de diálogos formais e informais, e isto ocorre em expressões de saudação e também de despedida. Penso que até aqui você conseguiu entender muito bem a relação existente entre as funções de linguagem e os elementos de comunicação. Então, temos que esta função de linguagem ainda podemos encontrar via telefone, rádios VHF, destes que utilizam polícias e também agentes portuários e aeroportuários. Exemplo: alô, alô, estou sim. Bom dia, bom dia. Alô, Ricardo. Daqui o agente Alberto falando, escuto. Daqui o agente Ricardo respondendo, escuto. É assim que funciona, então, esta função de linguagem fática. Objetivo, tão somente estabelecer o contacto. E nós temos quinta função de linguagem que se chama função referencial ou informativa, e ela centra-se no contexto referencial e tem como finalidade trazer uma informação objetiva e direta. Características: objetividade, portanto, tem ênfase na informação, a linguagem é denotativa e há preferência pela terceira pessoa. Prevalece em textos de caráter científico, jornalísticos, documentos oficiais, manuais escolares, teses ou até mesmo em bulas de medicamento. Temos, portanto, como exemplo a linha A. O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, desloca-se amanhã a Paris para um breve tête-à-tête com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron. Então, nós temos a linha B. Estados Unidos suspendem voos provenientes do Brasil. São situações recentes que nos ajudam a compreender muito bem essa função de linguagem que estamos a estudar. Depois nós temos a última função de linguagem que você vai estudar hoje, chama-se função de linguagem metalinguística. Esta já centra-se no código. O que é o código? Portanto, o código é sempre que a língua é utilizada para explicar a própria língua. Isto, portanto, chama-se função de linguagem metalinguística. Quando o código se refere ao próprio código, não tenha medo de chegar a esta conclusão. Função de linguagem metalinguística. E agora, reparem nas características. Manifesta-se em todas as situações onde se percebe o uso do código. Definições, esclarecimentos, explicações e ainda informações conceituais e etc. Podemos encontrar essa função de linguagem nos dicionários, nos glossários, nos almanaques, nas gramáticas, manuais e etc. Exemplo, você na pergunta, o que é o Sol? E quando alguém responde, o Sol é uma imensa bola de fogo. Ali está claramente efetivada a função da linguagem metalinguística, porque centra-se no código, ou seja, a língua está sendo utilizada para explicar a própria língua e o código se refere ao próprio código. E assim terminamos a nossa aula sobre elementos que interferem no processo comunicativo e as funções de linguagem. E eu creio que por tudo aquilo que nós vimos, somos obrigados a chegar à conclusão que há sim uma relação direta entre os elementos de comunicação e as funções de linguagem. Ou seja, a função de linguagem emotiva centra-se no remitente, enquanto que a função de linguagem poética centra-se na mensagem, função de linguagem conativa centra-se no destinatário,
função de linguagem referencial centra-se no contexto, função de linguagem fática centra-se no canal de comunicação e função de linguagem metalinguística centra-se no código. E assim chegamos ao fim da nossa aula sobre elementos que interferem no processo comunicativo e as funções de linguagem. Como pode reparar, não fizemos exercícios hoje porque você esteve muito atento, a aula foi muito interativa, mas precisa de um tempinho para analisar as funções de linguagem e os elementos que interferem no processo da comunicação. Assim, na próxima aula estaremos em condições de analisar alguns exercícios e apresentar uma resposta. Até lá!